Uhum. Pronto. Desmontagem, viu, querida? Bote aí, desmontagem, prestação de contas. Pagaram. Pronto. Pode começar, diga aí, Natália. A gente vai fazer uma rodada de apresentação e depois ou a gente apresenta e já começa também já. Eu acho que faz uma rodada e depois começa. Começar assim no seco é muito ruim. É verdade. Pois bora, quem se habilita? Posso começar? Ou a gente vai pela hierarquia do negócio? Não, cuida. É horizontal, né? Pessoal, boa noite. Me chamo Rafael Cipriano. Cipriano, né? A comunidade conhece como esse nome. Sou intérprete de Libras já desde 2012, atuando como tradutor intérprete aqui em Fortaleza. Trabalho numa instituição pública, sou servidor público e moro em Fortaleza também, aqui na região da Maraponga. Algo mais assim especial na apresentação? Diga suas características, porque se alguém que não enxerga for te ver. Verdade, olha só. Eu, por exemplo. Estou acostumado a interpretar essas coisas e me fugiu aqui. Desculpa, Gislana. Você tá, a outra não, a nossa colega tá. A Tamile. A Tamile, A Tamile né? hoje não pôde, porque ela está em aula. Perfeito. Gislana, eu sou uma pessoa morena, sou magro, tenho 1,79 m, tenho cabelo curto, preto. Muita gente me corrige que diz que é castanho, mas não, é preto mesmo. A pessoa acha que quem sabe é a gente, que é o dono do cabelo. Pois é. E meu sorriso é muito largo. Isso é uma característica muito marcante minha que eu gosto de dizer. Meu sorriso é muito largo. E é isso. Beleza. Obrigado pela lembrete. Uhum. Já que eu perguntei, né, vou me enxerir também. Eu sou a Gislana, né? Eu sou uma mulher preta não retinta, sou uma pessoa preta, me assumo assim. Tenho cabelos escuros, que estão bastante grandes, porque sempre foram muito curtos, estão à altura do ombro. Tenho olhos castanhos, sou beiçuda, né? Sou uma mulher beiçuda por aí. Estou na minha casa, no escritório da minha casa. Estou com uma camisa preta e sou uma mulher com deficiência visual, tenho baixa visão, baixíssima, na verdade, o que significa, historicamente, cegueira legal. E faço alguns trabalhos, e um desses é consultoria em acessibilidade cultural. Tenho uma formação em audiodescrição e consultoria em audiodescrição e outros babados aí que a gente vai fazendo pela vida afora, né? E é isso. E agora o Tuan fala, Tuan, não aguento não, esse negócio calado. Bora, eu vou. Meu nome é Tuan, eu sou paraibano, moro no Ceará há sei lá quantos anos, 15 anos, eu acho. Sou negro, barbudo, tô com uma camisa rosa com várias florzinhas minúsculas. Tô usando fone de ouvido. Estou no meu quarto neste momento. E sou músico, sou diretor de fotografia, fotógrafo, sou formado em História e performer. E é isto. Puxando o bonde aqui, continuando a puxar o bonde, na verdade. Meu nome é Ana Tainara, estou tentando voltar a reassumir o Tainara, que é um nome materno. Estou tentando voltar a ser Tainara, está sendo muito difícil. Sou formada em jornalismo, mas não exerço a profissão diretamente. Sou funcionária, e sim, exerço diretamente, mas minha vida profissional tem muitos lampos. É difícil.
Trabalho atualmente na Unilab, onde eu sou meio período assistente de administração, mas na verdade trabalho como comunicadora. No resto todo da minha vida, eu trabalho como artista muitas vezes eu não estou trabalhando, e isso fala muito de mim. E eu estou sendo atriz e coisa que eu tenho muita dúvida do que significa hoje, eu acho que eu sou uma pessoa multilinguagem, mas eu detesto essa palavra. Aí eu tenho usado também burocrata multilinguagem, porque eu acho que é o que a gente acaba sendo com essa coisa que eu falo. Da universidade também, que é onde eu trabalho, né? Atualmente moro em Redenção, a alguns quilômetros de Fortaleza. Hoje eu estou semi-ruiva, um ruivo meio claro, pintei o meu cabelo, mas aí já deu uma mudada também, porque pintou, aí não sei, muda muito rápido. E estou com uma blusa preta, de renda em cima, essa renda vai até o pescoço, aqui quase no queixo. As mangas são curtas, pega aqui no começo do braço, eu tô com dois brincos grandes, pretos e amarelos. E eu tenho costeletazinha que nem a Magali, da Turma da Mônica. Aqui no meu quarto. E tem um punho de rede atrás, que o Gustavo já reparou. Próximo. Você, eu. Ei, Gustavo, Oi? tem uns cachorros aqui, minha irmã vai já chegar e eu vou ter que desligar o microfone. Eu posso falar logo para eles não Jogue começarem. duro, jogue duro, jogue duro. Pronto, meu nome é Raíza, tenho 29 anos, sou graduanda em jornalismo pela UFC há muito tempo mesmo. Parei algumas vezes, comecei de novo, mas estou nas últimas para terminar o curso. Faço parte da equipe da agência Suspiro Comunicação. E os meninos me chamaram para trabalhar na comunicação da montagem, né? E na minha descrição, ela é um pouco difícil. Eu não sei se eu sou parda ou uma preta pouco retinta. É difícil para eu me colocar em alguma caixa de raça, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Sou uma mulher baixa, tenho 1,50 m, uso óculos marrom grande, tenho cabelo preto curto, encaracolado, curtinho. E estou usando uma blusa laranja de alcinha. E tem uma rede aqui atrás e uma janela, uma rede muito colorida e uma janela que de vez em quando deve passar algum gato por aqui. Beleza. Meu nome é Gustavo Carvalho. Eu sou nascido em Salvador, na Bahia. Vim morar aqui em Fortaleza tem 5 anos. Acho que isso vai fazer 5 anos. E sou formado me formei na Bahia em comunicação, produção cultural, curso que tem lá. Mas nunca fui produtor cultural, sempre trabalhei mais na área de música e cinema mesmo. E aí vim fazer o curso de realização audiovisual aqui na Vila das Artes, que concluí em 2019 e comecei a trabalhar exclusivamente com a parte de áudio para cinema. Hoje trabalho bastante com audiolivro. Nossa. E dentre outras produções audiovisuais, na verdade, de um modo geral, assim, até mais do que cinema propriamente, vários tipos de produção audiovisual. Já trabalhei com outras coisas na área de audiovisual também, mas hoje estou focado na parte de áudio especificamente. Eu estou no meu quarto, o fundo aqui da minha tela está mudado virtualmente, então que dá para ver que no fundo é uma coisa que parece uma água, então areia azul, sei lá, um mar. Então vocês não vão ver meu quarto se você desligar esse fundo aqui, mas eu sou um homem branco, de barba rala, bigode cheio, óculos de metal pequeno, estou usando um fone de ouvido grande de cabeça e uma camisa marrom. E eu acho que é isso. Então, sou eu agora, né, galera? Eu sou o Iron, algumas pessoas chamam de Iron.
Eu sou um homem branco, alto, barba rala também, bigode cheio também. Acho que enfim. Rosana tá querendo falar alguma coisa. O bigode cheio, amigo. Amigo, bigode cheio. Já foi, realmente, enfim. Eu vou dizer que nem a Gislana, o bigode é dele, ele sabe. Ele sabe o que ele acha. Ele Essa é sabe. a bondade da gente poder se descrever. Pronto. Então, gente, aí eu estou de blusa preta, nela está escrito Outra Galera. É a blusa de uma banda daqui de Fortaleza que eu gosto muito. Atrás de mim tem uma rede, tem um guarda-roupa que estava aberto, mas eu fui fechar. E uma janela aberta, que aqui e acolá pode aparecer um babau ali e, enfim, dar um susto na gente. E comigo aqui tem meu companheiro aqui, o Pierre, que acolá ele pode vir aqui e começar a me chamar e acabar pedindo para aparecer também. Então, eu sou não sei nem direito assim me descrever questão de currículo, porque é meio Frankenstein assim meu currículo. Mas tô com, aliás, fiz com o Tuan e com o Gustavo o curso da Vila, né? Enfim, lá me direcionei para produção audiovisual, mas passei por algumas coisas por lá, por algumas experiências, assim, para além da produção audiovisual. Acabei pegando também uma viagem com o som, e aí hoje, assim que o Gustavo, estou também enveredando aí para esse lado do audiovisual. E aí é isso. E aí eu colei na produção do streaming, no, na performance. E bumba, foi isso, galera. Prazer. O bom de ser o primeiro e ruim ao mesmo tempo é que você deixa de falar coisas, mas que quando a rodada termina, ou pelo menos aparentemente terminou, eu acho, eu posso retomar para dizer mais algumas coisas sobre mim que eu não disse, né? Que eu vi todo mundo dizendo e eu acho que são interessantes. Eu tenho 31 anos, sou paraense, vim para cá já vai fazer 16 anos, então eu acho que eu me considero mais cearense do que paraense, pelo tempo que eu estou aqui. Né? Eu sou mais cearense do que paraense, então é isso. E também curso Letras Libras, assim como a Raíza, estamos nessa luta para como terminar a faculdade. Eu termino esse ano, se Deus quiser. Também sou casado, não tenho filhos no momento. Estou na minha sala, sentado no sofá, com uma blusa cor cinza, escrito Quicksilver. E é isso. Gente, em tese, esse era o momento da noite em que a gente dava mais uma rodada e conversava sobre o processo em si, né? Mas, assim, nós temos duas pessoas na sala que não trabalharam dentro do processo, mas que eu acredito que assistiram alguma coisa ou muita coisa, né? Que é o Anderson e o Dorgival. Aí eu não sei se vocês gostariam de se apresentar também e eu falar, tipo, como foi chegando, mas se quiserem falar, sintam-se à vontade. Se quiserem não falar nada e a gente volta aqui para o curso do processo, bora lá nessa também. Eu tô de boas, me apresento depois. O Dan disse, kkk. Pois é isso. Eu tava. Eu acho que eu já estou me pedindo assim uma certa autorização, então, para começar a falar.
de minha parte, né? Zero objetividade no que eu vou falar, zero. Não preparei um texto, não tenho fotos, não tenho pontos para seguir. Mas eu fui reparando em algumas coisas, as coisas, né? Que estavam entremeladas no diálogo da gente enquanto a gente se apresentava e que, de alguma forma, tem alguma coisa a ver com esse processo, que é tão difícil a gente circunscrever sobre o que é que ele é, sobre o que é esse trabalho. É complicado. Mas teve um rolê de bigode cheio do Iron. A pessoa se descreve dizendo que tem um bigode cheio, se ele tem apenas 2 fiapos. Mas é porque mas eu tirei um. Ou já foi, um dia já foi cheio, digamos assim. Calma, eu vou chegar no ponto. Eu juro que eu vou chegar É um no ponto. bigode, né? Rola um bigode. Rola um bigode. É um quase salvador dali, esse bigode. É um bigode, por exemplo, quase assim de uma lupa, né? Rosando assim pra ver, mas tá ali. Eu não quero falar exatamente do bigode, assim, quando você fala do cachimbo, você não quer falar exatamente do cachimbo. Veja só onde é que eu quero chegar. Eu vou conseguir chegar, em nome de Jesus. O bigode dele, para ele, é cheio, porque é o bigode talvez mais cheio que ele já teve na vida dele. Eu não sei, eu não conheço o histórico desse bigode, gente. Eu não estava lá quando esse bigode nasceu, eu não sei. Assim como a Gislana, quando ela vai se apresentar, ela diz que ela tá com o cabelo imenso, enorme. Não sei qual foi o adjetivo exatamente que ela usou. Aí ela tá gigante, meu cabelo tá aqui no ombro. Então, Não, deixa eu te contar. sempre usei bem curtinho. Como é? Sempre usei muito curto, cortado bem curtinho. E agora, ó, tá grandão. Tá encostando aqui no ombro. Não, total. No dia que eu conseguir chegar no tamanho de cabelo como o seu, querida, assim, vai demorar. Cabelo médio. Mas eu acho que é muito sobre isso, sabe? Essas percepções que a gente vai tendo e que vão se revelando, né? No nosso discurso, na forma como a gente adjetiva as coisas. E eu gostaria de ter menos palavras para falar isso que eu acabei de falar, mas eu só consigo falar com muitos exemplos de pequenas coisas. E eu acho que talvez por só conseguir falar com muitos exemplos de pequenas coisas, então, o momento Tuan e eu, a gente não gosta do nome desse processo, né, gente? A gente não gosta do nome branqueado óptico, era um nome. Quer dizer, eu nem sei se a gente gosta ou não gosta mais. Tuan, por favor, no momento que você for falar, você diga aí se você gosta ou se não gosta, porque eu não sei. Ou você diz agora mesmo, você gosta ou você não gosta? Você gosta? Eu gosto dele, mas eu acho que ele limita, não é que ele limita, eu acho que ele direciona muito para uma parte do trabalho que eu acho que ela trata de várias outras coisas. Eu gostaria de ter escolhido um nome mais abrangente, assim, mais abrangente mesmo, assim. Acabou que é sobre o dispositivo que a gente usou, mas é um nome que carrega um peso e direciona um olhar, né? Que é massa, porque de fato é uma parada do trabalho, mas eu acho que o trabalho fala sobre muitas outras coisas, assim. Aí eu gostaria de ter colocado um nome mais, mais abrangente. Mas eu gosto, é um nome bom, assim, é um nome que faz sentido, querendo ou não. A gente, em algum momento, pensou em mudar o nome para coisas não registráveis. Foi algo que a gente não segurou muito, essa tentativa de mudança, até porque a gente ligou para a Secutifor e disse: "Ei, o nome aqui", eles disseram: "Não, vocês foram avaliados por uma banca que avaliou o conjunto da obra, não tem mais mudança de nome, se é branqueador óptico, contaminação é isso, e bumba." E a gente disse: "Tome." Da hora eu me agoniei, assim, porque eu me senti muito como se a gente tivesse que fazer a obra ser sobre isso, assim. Eu acho que quando a gente relaxou e entendeu que a gente queria falar sobre várias coisas e tal, eu acho que, enfim, a gente quis trocar, mas não pôde, mas ficou, eu acho que é isso, acho que a gente relaxou de falar sobre as várias outras coisas, mesmo sob esse nome, assim. Eu acho que continuou fazendo
muito sentido. A gente saiu procurando outros sentidos, assim, eu acho. Acabou que sobre, não sei, acabou que a gente investiu nessa pesquisa, né? Sobre a ideia do branqueador, da cultura branca como um todo, assim, a abrangência disso, né? Das questões e das problemáticas disso. Eu acho que acabou que a gente se segurando esse nome levou para outras pesquisas, assim, para a gente entender melhor o que a gente estava fazendo. Foi massa. Gente, Dan deu uma levantadinha de mão e começou a fumar. Eu acho que ele vai falar. Dan. Amigo, a gente está com um pouco de dificuldade de te ouvir. Tu ajusta teu microfone. Aí, só para pedir para, assim que tu começar a falar, se tu pudesse se autodescrever no início, pode ser? A você e ao seu ambiente. Se eu pudesse fazer a leitura labial, eu estava explicando o que é que ele está falando nesse momento. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Dá para me ouvir agora? Yes. Show, show. Questões tecnológicas, me perdoem. Como eu costumo dizer, a magia não funciona perto da eletricidade. Então, é isso. E, enfim, eu sou o Anderson Marques, mas podem me chamar de Dan também. Com um cara branco, tenho uma barba que está crescendo, pouco cabelo, calvo. Atrás de mim tem muita coisa, tem um estante com livros, uma rede, um armário, um quadro. Eu acompanhei o processo porque eu sou muito amigo da Rosana, né? A gente também trabalha em outros projetos. E tem um áudio meu, né, também nessa parte. E eu estava ouvindo vocês falando sobre do que se tratava a performance, e eu fiquei pensando sobre essas 8 horas, porque para mim é muito pertinente. Até uma performance, se for presencial, uma performance de 8 horas é muita coisa, né? 8 horas para várias coisas é muita coisa. E tem toda essa questão da arte e desse valor de fazer artístico que pelo menos me atravessou muito forte. Eu acho que o trabalho de vocês ganha muito, porque entra-se em xeque sobre um certo devir do fazer artístico que é segmentado para que ele produza, né? Aos moldes de uma ideia, sei lá, capitalista ou imperialista. E é muito louco, porque isso revoluciona. Pelo menos eu achei incrível. O dispositivo é um gatilho maravilhoso, né? Que é o branqueador ótico. Eu adoro o nome, realmente. Apesar de que existe um branqueamento dos espaços, dos discursos, que é muito perigoso. E até mesmo eu, que sou branco, me coloco nesse lugar de alvo, né? De alvo não, de flecha. É muito louco isso, mas isso foi o que mais me atravessou. Mas é como eu gosto de dizer, né? A arte, ela não precisa fazer sentido. Se ela fazer sentir, tá valendo. Então, foi muito bom, eu adorei. Eu achei uma performance incrível que eu gostaria muito se vocês comentassem como é que foi o processo para a seleção das coisas, porque tem muito texto e disparadores que vocês acionam que eu acho incrível. E eu penso que para 8 horas, para um trabalho de 8 horas, para uma performance normal, já é difícil, imagina de 8 horas, e fazer essa seleção é uma loucura, porque como é que você vai produzir material para 8 horas? Sendo que o trabalho de quem é artista está sempre produzindo, a gente tá aqui direto, entende?
E é muito louco. Eu queria que vocês comentassem, porque é o que é mais fascinante, é o background do que a gente assistiu, daquela construção de 8 horas de vida, sei lá. Fala aí mais. Posso falar? Em relação ao composto, né, a composição branqueador, eu não conheci esse produto ainda, sabe? Mas eu andei pesquisando na época, assim, e ele é um composto, é como se fosse um alvejante, um sabão, né? Ele é muito presente no nosso dia a dia, em alvejantes, em sabão em pó, em papel até, né? Que ele te dá uma coloração. Aí quando o Anderson falou do branqueamento, né? Branqueador, o que é quando termina em OR? É algo como se fosse uma profissão, né? Digitador, alguém que digita, branqueador, algo que branqueia, né? E aí, o novo significado, veja, eu aprendi o que é o branqueador óptico no contexto da indústria química, mas a forma como a performance trouxe, ela ressignificou o que é aquilo, né? E ainda mais ressignificou quando foi colocado em forma de gotejamento, né? Então, foi uma ressignificação em cima da ressignificação. Isso é o que a arte faz, né? E aí, dentro dessa ressignificação que foi mostrada durante aquela performance de 8 horas, cada um absorveu de acordo com o contexto. O Anderson comentou no áudio dele, reforça aqui sobre essa questão do artista de trabalhar, de entregar um projeto, um processo, uma força de trabalho em 8 horas, sendo que, né, a gente sabe que não é em 8 horas ou um X horas que ele é entregue, né? No máximo, a gente prevê, né? A gente prevê de repente, um espaço de curadoria, um espaço de mostra, e ele vai funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Mas só isso. Se a gente quiser fechar num quadrado de horas, é mostrar aquilo funcionando. E depois que que as luzes apagam, a gente guarda os objetos, guarda enfim, os objetos artísticos ali, o artista ele continua trabalhando, né? Então era isso que eu queria colocar em relação, por hora, né, comentado sobre o branqueador óptico, aquilo que eu não sabia o que era, e logo depois eu já não sabia se era aquilo que eu sabia que era, porque ele ganhou um novo significado, dessa vez artístico, né, com alma, diante da performance de Rosana e Tuan, né? Por hora é isso. Eu queria falar, tá, Rosana? Eu sou a Gislana falando, né? Eu fiz a parte relativa à acessibilidade. Eu sou uma mulher cega, né? E quando a Rosana me convidou e a minha amiga Tamile para a gente conhecer essa proposta dela e do Tuan, né? A primeira coisa que me veio muito é que esse negócio era muito preconceituoso, muito racista, esse negócio de branquear, né? Fiquei pensando, porque veio dessa discussão da diversidade racial também, e eu fiquei pensando, o que será que essa mulher vai trazer com esse negócio aí de branquear, né? Queria muito saber. Mas muito mais para achar ruim do que para qualquer outra coisa. Que eu já achava que isso não podia dar uma coisa muito boa, não. E aí, a primeira vez que a gente conversou, e a Rosana colocou essa dimensão do branqueamento, na perspectiva de que o branqueamento, mesmo na vida social, ele traz essa lógica, muito parecendo que não está ali, mas ao mesmo tempo, todo momento confrontando a gente. Hoje, quando o Dan se apresentou, eu cheguei à traumática conclusão que os negros estamos em minoria. De repente, estava bem feliz, porque a gente estava quase que igual. Aí, quando ele falou, eu percebi, só 3, 2 e 1 mais ou menos, que é a Raíza, que diz que não sabe direito, e o resto tudo é branco. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão, né, porque a perspectiva de acessibilizar alguma coisa na cultura traz para a gente muitas questões, para quem trabalha com acessibilidade cultural. Uma delas é que, durante muito tempo,
as pessoas entenderam que fazer acessibilidade é colocar algum recurso numa obra. Depois que ela está toda pronta, você vai lá, aí pega uma pessoa lá para encher os espaços que não tem fala com uma descrição, alguém falando, dizendo que está acontecendo, bota a janela de Libras lá, porque está resolvido. Na verdade, não resolve, né? Porque na perspectiva que a gente entende, né, que a acessibilidade tem que acontecer, ela tem que acontecer como um processo que está na essência do que você vai dizer e não apenas no recurso que vai traduzir o que você já aprontou e depois disso você vai falar para alguém ali num lugar que não tinha nada, você bota uma fala. Na verdade, a gente discorda tremendamente disso, né? Acessibilidade é uma coisa que gera intimidade com o seu trabalho cultural, com a sua produção cultural, tem que gerar essa intimidade do público que está lá, que tem a deficiência, que não acessa aquela produção pelos mesmos modos que outras pessoas, que, diferentemente do que as pessoas pensam, quem não enxerga vê de outro modo, não é que a gente não enxerga, a gente vê com outras possibilidades. Quem não ouve, ouve de outro modo, né, através da Libras, através da audiodescrição, da autodescrição, que é um pouco isso que a gente fez aqui, dizendo como a gente se enxerga para as outras pessoas, e ainda o discurso também, para quem tem uma deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de compreender discursos muito específicos, né? Então, essa simplificação na linguagem também é uma forma de você fazer acessibilidade, mas se você não pensa isso antes, depois que está pronto, é meio difícil você compreender. Então, assim, quando a gente conversou pela primeira vez com a Rosana, depois a gente conversou com o Tuan também, a gente começou a compreender que isso do branqueador, do branqueamento, traduzia mais do que isso de repente você tem uma coisa numa luz, de repente você tem outra noutra. Haviam mais coisas para serem ditas, que eu acho que o Anderson falou aí desse devir, né? Que é assim, esse conjunto de contradições que essa vida social impõe para a gente, né? Que a gente precisa traduzir nessa pandemia, que precisa traduzir na vida de quem tem ou não tem deficiência, na vida de quem é diverso, né? Na vida de quem é LGBT, na vida de quem é negro, de quem é branco. Então, acho que esse branqueador, ele traz muitas falas e atravessa muitas coisas que a gente pensa sobre gênero, sobre raça, sabe? Fiquei sempre pensando, toda vez eu assisti de vários pedaços, eu entrava num lugar e aí eu achava que estava dizendo uma coisa, aí eu saía, entrava de novo e estava no outro momento que já fazia outra fala para mim de outro lugar diferente. Então, acho que essa é a perspectiva que a gente percebeu nessa ideia de acessibilizar essa produção cultural, essa performance, né, que durou bastante tempo. Não é simples falar tanto tempo e inserir tantas informações para quem não está acessando aquilo por meio da visão ou da audição e tornar essas várias entradas compreensíveis e, pelo menos, percebidas pelos diversos, pela maioria das pessoas. Acho que é um pouco isso aí que foi me colocando nesse lugar. Eu queria só, pegando isso da fala da Gislane, eu me lembrei de uma coisa que realmente é muito importante, o fator da narração, como ela é importante para a composição da obra, né? Toda a forma de acessibilidade foi pensada para conduzir o projeto, não é para enfeitar. Uhum. Tanto é que eu vejo, eu precisei da narração também para me guiar, entende? Porque e esse é o gatilho do gotejador, né? Porque é o ponto de luz que está lá para a gente abstrair, mas existe um breu que toma conta do que a gente, talvez, se fosse uma performance presencial, a apreensão seria diferente, mas como estava aqui chapada numa tela, eu realmente precisei daquela narração e como ela foi fundamental para eu me situar nos momentos. Foi incrível.
Pois é, no caso, eu tenho outros exemplos assim de amigos enxergantes que disseram que foram ajudados pela descrição em algum momento, porque a resolução não estava, que a internet estava ruim, etc e tal. Mas a gente entende que essa descrição que ajuda o enxergante muitas vezes, ela ainda não é suficiente para a pessoa cega, né? Que foi. Enfim, a gente está aqui na desmontagem, é um momento que realmente a gente fala de dificuldades, acertos, erros, e pensar na próxima e no porvir, na continuidade dos trabalhos. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito errado na arte, às vezes, é parar as coisas e não levar adiante, e não desenvolver, não desenrolar em outras coisas, né? E eu acho que uma coisa que eu posso dizer que eu entendi é que dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Assim, pensar acessibilidade dá muito trabalho, porque não é naturalizado. Não é que dê muito trabalho, porque é impossível, é inalcançável, é inatingível. É porque não é socializado assim na nossa educação mesmo, de como a gente se apresenta para as pessoas desde quando a gente é criancinha e da forma como a gente se relaciona mesmo no dia a dia. Então, assim, é como se você tivesse que mudar o seu mindsetzinho de uma forma muito violenta, e isso dá trabalho. E uma discussão, assim, que a gente entrou muito. Ai, Dan, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, ou se eu estou trazendo mais questões, lhe dizendo isso, sim. Inclusive, são questões de equipe também, eu acho. Porque não é porque o trabalho foi apresentado e acabou que ele está resolvido. Ele não está resolvido, amor. Ele não está resolvido, não, viu? Tá, não está resolvido esse trabalho. Mas uma das questões que a gente se perguntou várias vezes, inclusive com Jéssica Teixeira, que foi a pessoa que entrou na proposição, como é que é o nome? Proposição de descrição narrativa. Não chega a ser nenhuma audiodescrição mesmo, é uma proposição de descrição narrativa. A gente entrou várias vezes nessa questão de como acessibilizar a Lombra. Como acessibilizar uma coisa que no momento em que você começa a perceber com o sentido que você quiser perceber, né? Seja com a visão, seja com a audição, seja com o tato, seja com o que. Como acessibilizar uma coisa que no momento em que você começa a perceber, você já percebe que essa coisa virou outra coisa. É um desafio semiótico da primeira idade, da terceira idade, que eu não sei nem te dizer, entendeu? É muito complicado. É um jogo de tempo que é muito complicado. E eu não sei assim se Gislana poderia falar também se a gente tem mais referências sobre isso, assim, nesses trabalhos mais experimentais, sabe? Porque eu já tinha visto, eu acho que o trabalho mais experimental que eu já vi acessibilizado foi o trabalho de Jéssica Teixeira, e não foi à toa que a gente chamou Gislana, nem Tamiri, nem Jéssica, e nem ninguém que está nessa sala, e nem Raiz, nem Cipriano, e nem Guz, e nem Iron. E nenhum Anderson que tá aqui foi chamado aleatoriamente, tudo tá combinado, gente. Mas, assim, o trabalho mais experimental que eu tinha visto até então, com acessibilidade, era o de Jéssica, quisera ser, eu nunca sei se pudera ser um enigma ou quisera ser um enigma. Mas é muito Quisera. quisera, né? É muito difícil, assim, querer que. Não sei, acho que a gente pode falar muitas coisas ainda, né, sobre a técnica, sobre a seleção de textos, mas a questão da acessibilidade, ela é um nó na minha cabeça. A questão da temática do espetáculo, da performance, é um nó na minha cabeça. Eu não sei sobre o que é muitas coisas, isso me dá um nó. E a questão da acessibilidade é muito. Tem um. Ilana vai falar? Não, pode falar, depois eu falo. Tá. Tem um teórico, ele é um teórico da tradução, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que quanto menos o tradutor aparece na obra, mais ele aparece. O que ele quer dizer? Que quanto menos existem marcas pessoais do tradutor ali naquele texto, mais sucesso ele teve e mais ele será lembrado pelo público do idioma alvo e do idioma fonte, né? E aí, eu falo isso porque realmente os trabalhos que hoje eu acompanho,
eles são, não sei se a Gislaina tem essa percepção, mas são trabalhos assim, que são feitos, prontos e acabados, e só vem o audiodescritor, que também é um tradutor, né? E ou vem o intérprete e faz a adaptação para a língua fonte. Ou, e também tem aquele trabalho que é pensado lá no miolo para atingir aquele público, né? Público cego, público surdo, né? Pensado, criado para todos os públicos que tem uma característica, que tem uma identidade, por exemplo, uma identidade da cultura surda. Se recebe uma consultoria em Libras para isso, e recebe uma consultoria também visual ou auditiva de determinada característica das pessoas cegas, enfim. São esses dois elementos, né? E o tradutor, quando ele chega, quando ele é convidado para fazer algum trabalho, a primeira pergunta foi essa, que a gente conversou, Rosana, como que é esse trabalho, né? Aí ela pediu para que eu ficasse 100% na tela, e foi uma ideia também que eu comprei, porque é uma proposta de eu ser o intérprete, não somente ser o intérprete ali, mas também ter aquela posição de espectador, né? Porque em muitas cenas eu realizo aqui a língua de sinais e depois baixo a cabeça, não é por acaso, porque eu também estava assistindo como espectador lá no YouTube. Gerou até um print, né, de uma eu posso chamar assim, net espectadora, né, que ela tirou o print naquele momento, eu baixando a cabeça e assistindo. Enfim, meio que a gente começou com essa proposta também de ser um ator daquela peça. Até comentei com o Tuan que assistindo ali, participando, me veio muitos finais para aquilo, sabe? Ele não tinha me entregado os outros blocos, mas eu fiquei pensando ali assistindo a performance. De repente, o intérprete que está ali assistindo e trabalhando, interpretando, no final, no último segundo, é aquela pessoa que chega na mesa, no microfone, e executa o comando da voz do Google. Ou seja, aquele carinha que aparentemente ali insuspeito no canto da tela, era que estava comandando tudo, era ele que estava dando ordens e tudo. E a Rosana reclamava tá bom, mulher do Google, tá bom. No final das contas, o final alternativo seria esse, sabe? Assim, ou seja, eu me permiti imaginar o que seria aquele final também, né? Então isso foi muito legal também da pessoa que estava trabalhando no projeto, participando do projeto e já na cabeça de quem assiste querendo sugerir finais. Imagine a surpresa que ia dar isso, né? Eu sair da minha janelinha, a câmera me acompanhar para minha mesinha de comando, pegar o microfone e dizer assim: gotejador, rotação, parede. Nossa! Eu me diverti, sabe, com essa possibilidade. Eu acho incrível, cara, quem chega nesses lugares impossíveis da narrativa. Como faz para se inscrever? Que não precisa de inscrição, não, filha, que é a bodega. Você abre seu microfone, tá brincando. A gente tem ordens, você chega, abre seu microfone, dá boa noite. Aí você se inscreve e fala, garoto. Gislana? Oi. Você estava, como a Rosana disse que é bodega, né? Mas dentro da bodega você estava inscrito. Pronto. Essa questão que a Rosana fala da acessibilidade, né? A acessibilidade, ela é mesmo uma coisa muito desconhecida da maioria das pessoas, porque a gente vive num mundo onde a gente não compreende a diversidade. A gente compreende a diversidade que passa pela gente. Se ela não passa por você, ela é só a sua. Então, você só compreende naquilo que lhe atende. Por exemplo, eu tenho um ouvidão, eu ouço muito, porque meu telefone fala, meu computador fala, por exemplo, de vez em quando vocês vão me ver tocando aqui,
na tecla, porque tudo que vocês falam no chat vai para mim aqui, a voz fala me dizendo. Então, aprendi a conviver com duas vozes o tempo todo na minha cabeça. Mas essa é uma característica que eu não nasci com ela. Eu aprendi a usar a partir da minha necessidade de enxergar de outro jeito. Então, essa condição da acessibilidade, ela só vai deixando de estranhar a gente quando a gente vai fazendo. À medida que você vai fazendo, esse estranhamento, ele para de acontecer porque você incorpora no seu cotidiano. Todas as pessoas que estão aqui, que não têm nenhuma deficiência, se o mundo fosse ao contrário, e a condição fosse a minha, que valesse para todos, todo mundo estaria ouvindo seu computador, ouvindo seu celular, tá entrando mensagem ali, tá picotando, tá entrando um negócio que a Rosana tá falando, alguém tá dizendo não sei o quê, tem um cachorro latindo, tudo isso está passando na minha cabeça de pessoa que não enxerga, que enxerga de outro jeito. Então, quando a gente pensou esse processo de acessibilidade para o branqueador, uma das coisas que a gente ficava sempre falando para a Rosana e para o Tuan e para os meninos que horas que essa pessoa vai entrar, uma pessoa ela não está obrigada. Por exemplo, eu assisti desse modo, porque eu escolhi desse modo. Eu entrava e aí eu saía. Aí eu entrava de novo no outro pedaço, porque eu queria saber qual o sentido que essa acessibilidade fazia num projeto que tinha um processo tão longo de fazer e de andar com as coisas. Embora os ciclos eles se repetissem em determinado momento, mas eles traziam outras questões quando eles se repetiam. Então, essa dimensão da acessibilidade, que é da arte, né, ela não consegue ser absorvida pela maioria das pessoas, porque ela não se torna um fazer que está dentro da sua possibilidade. Ela, como foi colocado aí, uma pessoa pega, por exemplo, eu assisto quase tudo que eu assisto hoje é com audiodescrição, porque os silêncios eu não sei o que está acontecendo, se alguém estiver beijando, se alguém estiver amassando, se alguém estiver matando calado, eu não sei o que está acontecendo. Estou no melhor do filme, o filme acaba, eu não sei o que houve, porque eu não vi, ninguém falou para mim o que estava andando lá. Mas essa dimensão da audiodescrição, ela tem muitas coisas que também não dizem nada para mim. Por exemplo, muitos filmes que estão acessibilizados nesse geralzão, eles são meramente traduzidos do que está feito na audiodescrição de outro país. Então, você pega uma outra língua, que é um pouco isso que a gente falou hoje da tradução, porque, na verdade, e o Rafael ele vai poder dizer isso, da tradução em Libras, a gente tem especificidades de cada cultura, de cada linguagem. Então, quando a gente vê o branqueador nessa perspectiva de que a gente está fazendo ele aqui nesse estado do Ceará, com uma percepção que vai da cultura que a gente tem, do modo de fazer que as pessoas escolhem, desse lugar de fala, isso tem uma lógica diferente de ter sido feito em outro lugar. No outro lugar do Brasil, no outro lugar de outro país, porque passa, dentro disso que a gente está dizendo, e passa na acessibilidade, aquilo que as pessoas entenderão do que eu estou dizendo para elas. E, nesse sentido, a gente faz escolhas. E é um pouco isso, quando a gente veio lá, eu e Tamile, do trabalho com a Jéssica, a gente já tinha essa dimensão, que, na verdade, a dimensão narrativa da audiodescrição não pode ser mecânica, eu não posso só descrever mecanicamente. A obra, ela precisa ser compreendida naquilo que ela está colocando. Se é uma performance, ela traz uma fala, e essa fala dela é que tem que ser narrada ou descrita para quem está ouvindo ou percebendo aquilo que ela quer dizer. Né? Um pouco isso. E, nesse sentido, a gente transgride muitas regras da própria audiodescrição, que ela tem umas regras específicas, mas a gente também se permite, que aí não fica só a informação como um recurso, que é isso que a gente não quer mais, que seja só um recurso, a gente quer que seja uma forma de entendimento, que algumas pessoas já colocaram aí, que a narração ajuda também a quem não tem a deficiência visual, por exemplo, a entender o percurso daquilo que está sendo mostrado. Acho que um pouco por aí. Eu estou carente da técnica. Técnica, vem até mim, sabe, sobre isso.
Se eu preciso saber a técnica. Técnica. Alô, som, técnica. Com isso que você tá falando? Travou no Mas- sorrisão do Gustavo aqui. Caiu para todo mundo ou fui só eu? Travou Não. só pra ti. Só Tá pra ti, travado. tá congelado. Mandando Tá a aparecendo piscina. aqui, você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar, mas eu não tô vendo ninguém, só tô escutando. Oi, ficou cego, bichinho. Ele ficou, na verdade, assustado. Oi, tô impregnado. Eu só tô escutando aqui, aí só tô vendo aqui a frase aqui, você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar. Pronto. Agora aproveita a Já vai. oportunidade. Na verdade, é teu cérebro aí que memorizou Nossa. essa tela. Eu tô aparecendo bem congelado, né? Tá. Nossa, muitas coisas, né? Eu tinha pensado no negócio, não sei por onde começar assim, acho que Vixe, Foi tão não sei forte. por onde começar a cair. Olha, Gustavo acabou de fazer uma ceninha tão montada como aquela ceninha que o Bolsonaro vai buscar um negócio que caiu do amigo dele. Pra todo mundo dizer, esse é o nosso presidente, não sei o quê. Eu entendi tudo, Gustavo. Aí daqui a pouco ele entra dizendo, vixe, eu passei 2 horas falando, quando eu vi tinha caído. Bom, galera, então da técnica sobrou, enfim, sobrei eu. Eu não sou muito falante, então eu vou só tentar resgatar algumas coisas que foram me passando aqui durante todas as falas. Como desde o começo esse projeto ele foi tipo ele foi ambicioso, né? Tipo, o Anderson até falou em um momento 8 horas já é tempo assim, né? Ele foi muito ambicioso e a gente no começo tinha medo mesmo, né? Porque inclusive teve um momento que eu fiquei muito apreensivo com a segurança tipo dos performances, estava tipo, eu não sabia se a gente teria inclusive condições de eu e Gustavo de reagirmos a alguma eventualidade. Mas aí com o tempo a gente foi vendo que Tony e Rosana estavam muito em boa forma, né, galera? Tipo, seguraram e ainda acabaram com um sorrisão no rosto. Eu só vi mesmo a cara de cansaço da mesmo aparecer na hora que a gente estava saindo fora, já tinha desmontado tudo. Galera, tipo, resistência mesmo. E aí é isso, né? Tipo, é um edital que ele apareceu e viabilizou muita coisa, mas ao mesmo tempo ele foi bem limitado. A gente viveu durante o processo, eu vi esses dois fazendo malabarismos assim para poder dar conta de tipo muita coisa com muito pouco recurso. E aí, ao longo do tempo, a gente teve que ajustar muita coisa, né? A gente teve que simplificar muita coisa, inclusive partir para modos de produção, de execução técnica que né, não eram as ideais, mas que com as limitações não tinha como a gente tá pensando em botar DSLRs filmando 8 horas, se a gente não tivesse uma estrutura que a gente pudesse ficar alternando, e aí já seriam muitas câmeras, já seria placa de captura, e tudo isso, enfim. E aí acho que eu e Gustavo, a gente no começo, a gente passou um tempo assim, tentando pensar formas aplicáveis que, tipo, fossem interferindo o mínimo, mas a gente acabou
sinto eu, né? A gente acabou interferindo bastante, né, no processo, mas conseguimos no final ter uma performance full time, 8 horas, que porra, foi muito foda. A gente tava lá monitorando tudo assim, tipo, pegando muita viagem, porque a gente enfim, foram imagens muito fodas, foram textos muito fodas, enfim, foi uma experiência muito foda, e a gente ali do lado, né, no quartinho, ainda eu tava, eu tava, enfim, ainda estava sentindo o calor, assim, vindo da sala ali, né? Porque, tipo, um período muito quente do ano, e vocês lá com tudo fechado, caixa cênica na sala do Tuan. E, tipo, um calor, assim, de 45 graus. E eu só pensando, caralho, como é que eles estão aguentando? Mas, porra, foi muito foda, eles seguraram, e foi uma coisa muito... E após também já foi isso, né? Tipo, durante todo o processo de produção, eu fui me deparando com, e já vindo de outros processos de produção, alguns outros processos de produção, fui me deparando com uma coisa muito nova, que era, tipo, tá pensando tudo isso, já pensando em acessibilidade, já pensando em questões que nunca, tipo, até esse trabalho, vou ser bem sincero, nunca tinham atravessado o meu workflow, assim, e eu, tipo, foi a primeira experiência que eu tive com acessibilidade, e foi muito do caralho, assim, tipo, as conversas com o Rafael, pô, tudo, assim, as colocações de Rosana nas reuniões, enfim, isso aí foi, eu entendi, assim, tipo, entendi agora que é uma coisa que não é só um pacotinho que você joga na mão do tradutor no final e vai vir uma coisa. Eu entendi que a coisa tem que ser construída mesmo. Tipo, é um outro. São demandas e são processos que precisam ser pensados mesmo, com seriedade, né? Não são, tipo. E eu vi. Enfim, foi um trabalhinho, né? Eu vi Tuan, tipo, para sincronizar janelas, assim, nos 45 do segundo tempo, e a gente, tipo, acho que também para o Tuan, primeira vez, né, Tuan, tendo um tipo de experiência dessas. E aí, enfim, foi muito forte o aprendizado, assim. Para além de tudo isso, em várias outras nuances, assim, foi, enfim, um projeto muito importante mesmo, assim, para mim. Aí agora é Gustavo, Bumba, né? Eu tenho vergonha de falar. Vocês chegaram a escutar alguma coisa que eu falei? Eu acho que eu falei um pouco, algumas coisas, e quando eu percebi, Não, mas tinha... o Aaron não gostava de falar, falou muito, né? Ele disse que não gostava de falar. Se o Gustavo não chegasse, ele não ia parar, não. Foi estratégia. Foi estratégia. Gustavo, a gente só ouviu até a hora que você ficou cego depois. Depois não é Acabou. nada. Tá certo. Oh, meu Deus. Então, eu comecei falando do convite, né? Que foi feito aí, né, para participar desse projeto, que foi assim. É engraçado, foi Tuan que falou comigo, e sempre. E eu trabalho com o Tuan já tem desde que a gente se conheceu, desde a Vila, a gente fez filmes juntos na Vila, e depois já trabalhou com várias coisas juntos, em vários projetos. E como a gente se fala quase constantemente, quase diariamente, quase constantemente não, quase diariamente, às vezes algumas informações se perdem no meio do caminho. Então eu me lembro de ter perguntado várias vezes para Tuan, tá, mas tinha esse projeto, tinha essa coisa, e quando ele foi ver as coisas, já estava aos 45 do segundo tempo, que na verdade esse edital, ele foi o edital do 45 do segundo tempo, né? E eu não estava usando essa expressão aí, e eu acho que ela diz muito desse edital. E assim, quando eu vi, assim, as coisas já estavam
quando eu percebi as coisas, elas já estavam caindo em cima de mim. E eu, assim, embora isso seja muito, assim, né, assim, se intensifica mais, eu adoro, porque, assim, eu não gosto muito da limitação de tempo, mas eu gosto da limitação, de um modo geral, para trabalhar, assim, eu gosto de arestas e quinas e coisas que me coloquem num caminho do que a total liberdade, assim. E eu acho que esse trabalho teve muito disso, assim, que era tipo, e não era nem por imposição, assim, era de assim, ó, isso aqui vai ter que ser isso aqui agora, porque a gente não tem como contornar por outro caminho. E aí as coisas iam, e a gente ia desdobrando soluções para as coisas, né? A partir disso, assim. E começou com as conversas, né? Assim, umas conversas via Meet para poder entender como é que ia ser esse projeto, né? E assim, tava completamente entendendo nada durante muito tempo. Que foi até assim, massa, porque eu acho que assim, como todo mundo tinha, assim, falando todo mundo parte técnica, assim, né? Eu Iron, Tuan, Rosana. Tinha experiência já com vídeo, com áudio, com experiência com vídeo, com áudio, então todo mundo meio que opinou em tudo. Tinha alguma parte para dar, né, no todo, assim. Então, isso é muito massa, porque muitas ideias surgiram de uma cabeça, de outra cabeça, e aí vai se montando, assim. Então, é massa trabalhar com pessoas que são multilinguagem, né, Rosana? Eu acho muito massa, assim, porque também me sinto à vontade, para me sentir à vontade sempre para enfim, opinar também nas coisas. Então, a parte técnica ela vai se resolvendo em cima da parte conceitual e vice-versa, né? Tem coisas do conceitual que vão tendo que ser cortadas por causa de limitações técnicas. Tem coisas que a gente só pensa assim, não, vamos fazer, vamos ver. Teve muitas coisas assim que foi... eu não tinha certeza de como é que ia se dar, no fim das contas. Foi no ao vivo, sabe? Foi no ensaio é valendo. De microfonação, né? E de, enfim, captação, como é que eu ia mixar esses sons depois. Praticamente não teve teste nesse sentido, então isso foi um experimental, assim. Teve muitas coisas que eu estava fazendo pela primeira vez ali. E isso foi massa, assim, nesse lugar, porque eu acho que, assim, como o trabalho todo já vinha nesse fluxo, isso me deu segurança dentro dessa liberdade, assim, das coisas estarem... A sensação é que tudo estava sendo feito muito pela primeira vez. Ninguém tinha muita certeza de nada, assim, ninguém tinha muita... E aí acho que, inclusive, entra a questão da acessibilidade também, né? Por isso que acabou gerando essas questões todas, assim. Umas mais, outras menos, né? Com os dois tipos de acessibilidade, mas... eu fico pensando assim, é muito difícil para mim, na minha cabeça, tentar resolver, eu pensar uma resolução para essa equação, assim, eu entender uma resolução para essa equação de você ter um trabalho que é tão sensitivo, assim, tão, sei lá, acho que a palavra talvez seja experimental mesmo, e como é que isso se traduz, né, entre aspas, porque como Gislana estava falando, né, uma cena de um beijo, uma cena de um assassinato, são imagens muito que a gente tem muito forte, assim, né, seja imagens visuais ou qualquer, enfim, né, imagem no sentido mais amplo, que a gente tem muito forte. Então, assim, são coisas muito objetivas. E aí, como é que você transforma isso numa coisa mais subjetiva, né? Que é essas coisas que a gente tinha nesse trabalho, assim. Então, acho que a tentativa de fazer isso de Jéssica, que aí ela também acaba não chamando, né, de a descrição precisamente para não incorrer nesses problemas, assim, de estar fora de como deveria ser. Eu fico pensando se não tem algum lugar no mundo, se não tem alguém pensando como é que desvia desses caminhos, como é que chega nesse lugar, né, para conseguir fazer uma audiodescrição que satisfaça tanto quem tá fruindo daquilo, que está podendo ter acesso àquilo, né, que é acessibilidade, né, podendo ter acesso àquilo, como também quem produziu inicialmente em um outro campo, né, em outro formato, assim. No caso, para uma pessoa que tem uma baixa visão ou que não enxerga completamente, poder ter a descrição de uma imagem,
como é que fica satisfeito todo mundo, assim, né? Uma coisa tão experimental, é muito difícil, né, pensar isso. Mas eu acho que, enfim, as reuniões que a gente teve, assim, conversando, eu tinha a sensação de que as coisas estavam se resolvendo, assim, mais do que no fim das contas se resolveram, mas é porque eu acho que é difícil mesmo, assim, né? Eu acho uma pena que eu não tive, que a gente não teve mais tempo, assim, digo eu, para resolver questões de som voltado para acessibilidade, assim, tipo, tá falando do cachorro latindo, muito para mim foi muito forte ouvir isso agora, assim, de que ter um cachorro latindo no fundo, com certeza é 10 vezes mais para quem está experimentando a coisa pela audiodescrição, né? É toda uma informação que vem ali, para quem tá enxergando a imagem, fica no fundo, né? Fica no background. Mas para quem está só com áudio, faz parte da coisa. E, tipo assim, se eu tivesse tido mais tempo, talvez eu tivesse tirado todos aqueles latidos, né? Tratamento de áudio e tal. Infelizmente não tive tempo de fazer isso, assim, mas gostaria de ter tido mesmo. Não sei o que mais você queria falar, talvez da voz do Google, que foi uma das experimentações mais legais, assim, para mim, de pensar esse meio do caminho, assim, entre essa questão de estar falando de algoritmo, de estar falando de branqueamento, porque a voz do Google, embora ela seja uma voz computadorizada, ela tem um sotaque meio do Sudeste, né? Embora não seja exatamente, mas para mim, tem tudo a ver com branqueamento, você pensar essa voz robotizada e algorítmica, mas que é uma pessoa, né, que gravou inicialmente, não uma voz gerada pelo computador somente, né? Mas essa coisa dos comandos acabou que foi meio improvisado na hora, assim, de ficar colocando os comandos para Rosana no final, porque ela estava justamente interagindo com uma coisa que já era pré-gravada. Eu comecei a mandar para elas, tipo, fique na sua e faça seu trabalho. Isso não estava previsto. Isso acabou rolando, assim. Mas eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo, talvez fosse uma coisa que tivesse surgido mais e tivesse composto mais, né, as coisas. Mas, enfim, para mim foi muito bom, assim, trabalhar no fluxo e no limite dos acontecimentos o tempo todo, porque a sensação era essa, assim, de que era tipo uma demanda, uma solução, uma questão, e já era o próximo passo, não tinha tempo para pensar muito, e era tipo, foi assim, a própria composição, tipo, tem uma faixa de 8 minutos de uma música no meio que eu fiz, e eu nunca fiz uma música tão rápido, e não para mim, sei lá, assim, foi muito louco pensar, assim, que eu não tinha realmente mais tempo para fazer, ia ter que ser aquilo. E eu gosto, por um lado, assim, eu não fico só frustrado. Óbvio que tem uma frustração de eu ouvir depois e falar, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas para mim, assim, foi, assim, sei lá, foi massa, assim, esse processo nesse lugar. E acho que é isso, assim, acho que só mais duas coisas que eu queria falar. Uma que é dessa loucura aí porque tudo isso foi permeado por essa coisa de um processo de 8 horas, né, que era, na verdade, era um martelo que estava batendo sempre na nossa cabeça e a gente estava fingindo que não via o tempo todo, porque assim, fingindo que não via não, porque a gente estava considerando isso o tempo todo, mas assim, era uma coisa que a gente não tinha como fugir das 8 horas, a gente sabia que essas 8 horas iam acontecer, e a gente estava, tipo, só caminhando e trabalhando e fazendo as coisas para isso acontecer em 8 horas, mas ao mesmo tempo, assim, acho que quando chegou no dia, tipo, caralho, 8 horas, né, vamos rolar 8 horas. Pra todo mundo, né, pra parte técnica ali, que tava ali, os 3 ali atrás, os performers também, os performers ainda tinham pelo menos ensaiado, testado como é que o corpo ia reagir, né. Enfim, só queria também, a segunda coisa, eu queria só fechar dizendo que, enfim, com o Ira e com o Tom, a gente tinha trabalhado muito, mas que trabalhar com a Rosana foi incrível, assim, foi uma experiência de conhecê-la, de fato, assim, muito maravilhosa. E gostaria de ter interagido mais com todo mundo, assim, mas da parte da acessibilidade, assim, acho que ficou muito em cargo de Tuan e Rosana, assim, esse diálogo. Sempre passavam para mim as coisas e tal, claro, mas enfim, muito feliz assim muito feliz de ter errado tanto. Acho que é isso. Por aí. Eu tenho uma pergunta, porque o Gustavo falou sobre a voz do Google. Foi sempre a voz do Google, mas teve momentos que parecia a voz da Rosana distorcida, juro por Deus. Não era não, é a voz do Google. Não, sempre é do Google.
Pode crer. Amiga, Calma, tu se refere à voz que dizia gotejador, rotação, pendurado, não. Ah, ou, não. ou a Gente, voz pode crer. ou a voz que estava. Não, tinha a voz de Pode. Rosana que era mandando áudio. Teve um áudio, não teve Rosana, acho que teve um áudio de Rosana. Pelo menos tinha, não ficou no final. Tinha um áudio de Tuan e tinha um áudio de Rosana. Mas era um Não. áudio celular, Na não era. própria audiodescrição, não tinha a voz de Rosana, não? Ah, sim, da Tinha. audiodescrição, sim, da audiodescrição era, sim. Sim. Não, E e a- olha que loucura. E olha que É loucura, porque a voz do eu- Google e a audiodescrição eram duas coisas separadas, né? Exatamente. É exatamente, mas são 8 horas. E tal hora era uma Total. coisa. Era uma composição, se liga. Total. Porque seguia Misturou, certos né? parâmetros, não era uma voz, como a gente está conversando aqui, livre. Ela seguia certas métricas, seja do Google ou seja a da audiodescrição. Sim. E eu fiquei encucado com isso, porque tal hora no branqueador, eu parei e pensei assim, gente, essa é a voz da Rosana. E eu fiquei encucado. E a voz do Google vinha alertando, sim. Agora que tu falou, é que eu me atinei para que essa é a distinção, porque no começo parecia muito evidente, depois se misturou. E agora ficou claro. Era uma ordem, assim, né? As vozes do Google era sempre uma ordem. Era É. sempre um lugar, assim, de cima para baixo, né? Uhum. E a voz de Rosana era uma coisa mais onipresente, assim, mais... enfim, né? De descrição mesmo. Ou era para ser, pelo menos. Raíza Oliveira comparece à recepção, você gostaria de falar? Sem regras, tá, gente? Mas Tá bom. Eu tô com a internet bem ruim, tem problema deixar sem a câmera. Massa. Acho que são 2 pontos assim que eu queria muito destacar que, como diz o outro, bateu bastante. Que acho que teve uma coisa muito da questão da comunicação para mim, que eu acho que esse tempo todo na faculdade, ele não é uma coincidência. Se comunicar é muito difícil. Se comunicar é uma obra, todo dia é afinamento, é saber o que você quer falar e às vezes você falar de uma forma completamente distorcida do que estava na sua cabeça e a outra pessoa completamente não entender o que você está falando, você não entendeu o que você quis passar. Então, o que bateu muito para mim, assim, é que esses anos em assessoria, nunca fui de redação, meu ritmo é um pouco mais lento, eu sou uma pessoa mais da assessoria de outras coisas além de redação, né? E que tal hora eu estava muito institucionalizada, eu trabalhei em secretaria, agora trabalhando no equipamento cultural e tal, e tal hora você fica tão mecanizado no sentido de, tipo, eu tenho que postar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar aquelas 8 horas de manhã e de tarde, e às vezes muito mais, para fazer aquele post, para lidar com aquele show, com aquelas pequenas coisas, né? E o desafio de você estar fazendo a comunicação de uma performance que, para além de você entender como comunicar de uma maneira, digamos, objetiva, existem milhares de subjetividades, não só com os próprios performances, todo mundo tem a sua subjetividade, e tal hora elas se degladiam, elas se confluem, tal hora tudo é um encontro e uma separação, e você tem que achar esse meio termo, você precisa achar esse como se comunicar da melhor maneira possível, e é muito doido porque foi quando bateu essa questão de você estar tão institucionalizada, que às vezes essa subjetividade, ela te deixa insegura, no sentido de, tipo, será que eu sei fazer isso? Será que eu sei usar todas essas subjetividades e coisas que são internas também, que perpassam esse trabalho? Será que eu tô apta? Será que eu vou decepcionar as pessoas que estão nessa performance no sentido de, tipo, vou fazer com que o que elas querem comunicar, né, passe para uma coisa prática, que é um post, que é um vídeo, que é um stories, mas também de o quanto meu tá nisso aqui, o quanto que eu já tenho estudado, o quanto que eu já trabalhei em outros lugares, mas eu acho que é aquela coisa, a resposta não é a chegada, é o caminho, né? E foi um caminho muito, muito
acho que a palavra é até irônica, é muito clarificador, né? Ou foi uma coisa assim que foi mais do que um trabalho, mais do que fui contratada para fazer um serviço. Mexeu em muitas coisas internas, a gente sempre conversava sobre isso, algumas horas a gente discordava, tal hora eu me sentia muito lenta, tal hora eu me sentia rápida demais e querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Então, comunicar é um bicho muito doido, velho, de estar toda hora você cedendo e dando e recebendo e fazendo troca. Então, acho que essa troca, esse caminho foi muito gratificante de tal forma, assim. E outro ponto que eu queria salientar foi a questão da acessibilidade na comunicação. Eu lembro de uma reunião com a Tamile e Gislana, que eu não vou saber a frase exata, mas eu acho que foi a Gislana que falou, inclusive, que por mais que você queira detalhar tudo, você não vai fazer com que eu enxergue o que você está enxergando, né? Seu mundo que você quer descrever aí para mim é a sua visão, é a sua subjetividade. Eu não vou ter a tua subjetividade, eu vou ter a minha. Então, né, para se fazer o melhor possível em relação a isso. E isso também pegou nessa questão talvez essa vontade que a gente tem como pessoa sem deficiência de querer tutoriar o que o outro, que é melhor para o outro, né? E esse lugar de fala que a gente fala tanto, mas a gente esquece muito de ouvir, né? Outra frase que me lembrou é tipo, você não precisa me dar voz, você precisa também me dar ouvidos, né? O que eu tenho para falar, o que eu tenho para dizer. E às vezes você fica nesse papel da pessoa líder, que você quer fazer com que as outras pessoas tenham a sua subjetividade. Então, derrubar essa tutoria de eu tô aqui para lhe guiar, isso é muito poderoso, de certa forma, de fazer você sair do seu lugarzinho, como a gente já falou antes, né? Disso não ser naturalizado. O naturalizado é entre muitas aspas, o normal, o comum, que a gente normaliza e o que a gente torna comum, né? Então, acho que a experiência com as meninas, inclusive com a Gislana e Tamile, foi muito boa, inclusive quando a gente estava só, a gente fez uma reunião, nós três, e vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, faz isso assim, faz isso aqui, e eu escutando, eu digo, cara, é bom escutar e parar de tutoriar a hora, o processo. Ele acontece, e ele é também para ser dado ouvidos, comunicar também é escutar, né? Acho que é isso. Essa fala aí da Gislana dizendo que a gente não ia devolver a visão dela foi icônica. Eu acho que todo mundo lembra disso. Todo mundo que escuta isso, porra, é verdade. Uma coisa que a Raíza, agora eu falo para ti, Raíza, embora não veja a sua face. Escuta agora, Raíza. Uma coisa que a Raíza me disse uma vez foi tipo, a gente estava conversando sobre o lugar de fala, né? Essa coisa da branquitude, da negritude dentro do trabalho, e sobre ter ou não ter lugar de fala para falar sobre alguma coisa, etc. Aí a Raíza disse: lugar de fala você tem sim, sobre tudo, use. Use o seu, use o do outro, entendeu? O lugar de fala você tem, talvez seja de uma mulher branca. Entenda, só não tente usar o do outro. Aí eu. Gente, é só para avisar que eu vou ter que sair, tá? Então, foi ótimo poder, de certo modo, conhecer vocês, quem eu não conhecia. Então, eu não tenho tanta intimidade, mas, meu chapa, foi tudo, viu? Iron, Gustavo, Cipriano, Gislane, Raíza, Emily, que chegou há pouco, Jonathan, a Dani tá aqui, obrigado, boa noite, gente. Eu vou ter que sair para várias coisas. Um beijo, boa noite. Cheiro, Danzinho, obrigada. É. A princípio, a gente tinha falado de acabar às 8 horas, a gente foi se estendendo no papo, como sempre, porque. Mas eu acredito que meio que cada um tem suas responsabilidades ainda, né? Embora seja uma sexta-feira de carnaval, isso é um absurdo. Mas, John, tinha falado que eu queria falar. Aí, John, se quiser ainda. Jonathan foi uma dessas pessoas que ele fez Enem na semana seguinte. Não, ele fez Enem no dia seguinte.
E ele disse: Olha, eu vou assistir até o momento que der, porque no outro dia eu tenho Enem. Aí eu, tudo bem. Diga aí, John. Eu assistia, mas eu ia fazendo as coisas, né? Ao mesmo tempo. Tá dando pra ouvir? Agora sim. Eu assistia e ia fazendo as coisas, né? Ia trabalhando, entre aspas, aqui dentro de casa e ia ouvindo, voltava, filmava, gravava um stories e marcava, né? Fazia aquelas blogueirinhas. Ia pegando viagem, porque era meio que... Como eu enxerguei, eram meio que divididos, né? Os horários e iam rolando, tipo, gotejador, rotação. Aí começava a rodar, aí começava gotejador, meditação. Aí a Rosana, tal hora, começava a falar: Ai, não quero mais meditar, não, tá repetindo. E eu ficava, mano, tal hora é isso. Tipo, quando a gente no ambiente de trabalho, a gente vê, né? Essas repetições, tal hora é foda. Mas outra coisa que eu achei massa também foi esse negócio da voz do Google, que eu também achei que fosse a Rosana falando, tal hora. Mano, eu acho que eles devem ter, não sei, remasterizado o negócio todo. Não sei, tal hora. Mas, no geral, eu achei muito cinematográfico. E, tipo, no começo, quando tinha a pessoa narrando, né? Antes de começarem as interpretações, ela começou gotejador não. Branqueador óptico de contaminação. Eu, caralho, velho, é agora. Me segura. Eu fiquei muito, muito feliz, né, por estar vendo o projeto da Rosana. Enfim, fiquei muito ansioso na hora. E foi legal, sabe? Eu fiquei acordado assistindo até tal hora e fui fazer a prova mais de boa no dia seguinte, entendeu? Mas foi muito massa acompanhar, foi uma viagem. E eu tava acompanhando e tava digitando, tentando interagir ao mesmo tempo, né, com os meninos, que eu conheci algumas pessoas. Mas, no geral, foi uma coisa muito incrível, uma experiência que eu nunca tinha tido, assim, muito diferente, né? O cenário, as luzes, a parte da pintura, que eu peguei uma viagem tremenda naquele quadro. E é isso, gente, eu gostei bastante. Era isso que eu tinha para dizer. Ai, meu Deus. Ai, enfim, obrigada João, pelos comentários, pela força, pela audiência até. Esse desmontagem que não tem nada de desmontagem, né? É montagem para outras possibilidades. Muito bom. Vamos A arranjar desmontagem, desdobramentos. Fala aí, Rosana, tu ia falar o quê? não sei, meu bem, na minha mente eu tô falando o tempo todo. Aí. Tá. Pois é, tá faltando a gente falar sobre o processo, né? Também comentar as coisas. Eu acho que enfim, foi uma loucura. Tá sendo ainda, né? A gente ainda tá fazendo coisa ainda do branqueador. Ainda tá sendo uma loucura. Mas muito massa, assim, ouvir os relatos, assim, de todos vocês. E porque foi realmente muito doido, assim, é um trabalho sobre trabalho, né? Sobre várias coisas, mas essa questão do trabalho atravessa o tempo todo. E no fim das contas, assim, foram condições, coisas a respeito do trabalho de cada um, assim, né? Foram aparecendo questões, foi botando para a gente pensar sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do outro, né? Sobre as relações de trabalho, né? Sobre o limite, assim, das interferências, o limite das condições.
os problemas que vão aparecendo e tal. Foi muito doido, assim, apareceram problemas em todos os níveis. E foi muito bom tentar resolver esses problemas. Foi muito aprendizado, assim, muitos caminhos de aprendizado diferentes, assim. Muito, enfim, foi um trabalho muito grande, assim, né? Enfim, foram 8 horas, a gente botou para rodar 8 horas de performance. Então, tipo, o trabalho, obviamente, ia ser grande. O trabalho de Libras, o trabalho da audiodescrição, o trabalho de botar som no negócio, o trabalho de filmar, de transmitir, de comunicar, de performar, assim, tudo, a parte burocrática, tudo, assim, né? A gente, realmente, assim, foi muito, 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 muito trabalho, com muitos problemas, né? Que obrigaram a gente a pensar muito sobre cada um dos níveis de trabalho, cada uma das dimensões de trabalho, né? E foi muito aprendizado mesmo, assim, tipo, da hora eu estava aprendendo a Libras, assim, estava vendo o Rafael fazendo as coisas, tentando sincronizar, e eu me vi aprendendo as coisas, assim, aprendendo os sinais, e para agilizar o processo, assim, eu fiquei, tipo, caramba, muito doido, assim, e me vendo assistindo, procurando coisa para assistir, fiquei muito inquieto, assim, com as problemáticas da audiodescrição também, foram aparecendo, realmente foi um nó, assim, né? A gente faz, um tipo de arte, né, que acaba que incomoda de alguma forma as nossas percepções todas, assim, né, os nossos entendimentos todos. A gente chama de lombra, a gente chama de obra aberta, a gente chama de complexo, sei lá como é que chama tudo isso assim, mas demanda, não é confortável, demanda demais de quem está assistindo, né? E, e quando chega nesse tipo de trabalho, né? Como é que a gente traduz justamente esse primeiro problema que o Rafael colocou também, assim, foi muito engraçado, de como é que traduz o cabeça de nós todos, né? O que é? Era só uma cabeça grande? O que é esse símbolo, né? Como é que traduzo para que lado isso, né? E Valência. muito, muito, muito interessante, assim, essas questões que foram aparecendo, né? E enfim, eu acho que acabaram. Eu fiquei pensando também sobre isso, assim, o esforço, né, de audiodescrever, de ir falando as coisas, de ir escrevendo lá no chat, né, todos os. Eu fiquei lembrando, eu não estava lembrando depois, assim, do processo, que a tal hora rolou de pensar nesse nome, né, coisas não registráveis. E acabou que a gente registrou muitas coisas, né? Coisas que a gente comumente não registra, né? É outra língua, né? Outra linguagem, o da audiodescrição e o da Libras, né? Achei massa isso do Rafael também, de quebrar a quarta parede da janela de Libras. Muito, muito interessante, assim, né? E eu fiquei me perguntando mesmo, assim, quais são as aberturas mesmo, sabe? Tanto para Libras quanto para audiodescrição, para narração e tudo mais, né? Como é que a gente acopla, como é que a gente ultrapassa esses limites, né, de ser simplesmente um trabalho de pós, né, um trabalho de traduzir um negócio feito, né, que realmente fica incompleto. E foi massa, assim, fazer esse esforço. E foi massa fazer o corre com os meninos também, com o Gustavo no som, o Iron no vídeo, né? E a arenga divertida, com certeza. É isso, é isso, assim, tipo, essa questão da cabeça de nós todos, né? É tipo,
como é que a gente não limita, né? Como é que a gente traduz isso sem limitar, sem não caber isso, sabe? Porque é isso também, é sobre isso também. É óbvio, né? Cabeça de nós todos, assim. Mas, ao Porque essa é mesmo uma tempo... expressão nossa, essa é uma expressão nossa, Exatamente, da assim, nossa exatamente. cultura. Exatamente, e é isso que é massa, assim, porque, tipo, ao mesmo tempo, ainda tem isso, dentro do trabalho, cabeça de nós todos eram os textos, né, que a gente estava lendo. E eu fiquei viajando, assim, que são textos muito muito caros, assim, né, para gente, não só para gente, assim, são textos muito caros para a nossa cultura como um todo, assim, sabe? Deixa o cabeção. E tipo, são uns cabeçudos mesmo, sabe, da nossa cultura. É muito doido isso. Como é que a gente deixa isso em aberto, esses dois sentidos, sabe? E, enfim. E aí também teve, enfim, todas as tretas técnicas, todas as coisas que a gente teve que correr atrás para fazer funcionar o vídeo e o som e a transmissão. A correria foi sinistra. Eu, Rosana, Gustavo e Iron, assim, a gente passou por momentos complicados, assim, né, para fazer tudo funcionar, assim, mas foi massa, foi muito foda resolver esses problemas. E no fim das contas ainda rolou a performance, né, a concepção de tudo, a concepção da parada toda, com o Rosana tava lembrando o dia que a gente ficou viajando, chegou nessa ideia e tal, e foi desdobrando, até ver o negócio acontecendo, 8 horas de transmissão, assim, caralho, meu Deus. E foi muito, foi massa, foi muito gratificante fazer esse processo com a Rosana, a gente trocou muito, conversou muito, passou muito tempo junto, assim, muito tempo junto, assim, conversando e tendo ideia e resolvendo problema, e discordando e concordando, e se dividindo para resolver as coisas. Resolve isso aqui que eu resolvo aquilo ali, aí agora se juntava para resolver junto. E, enfim, foi um processo de resolução de problemas e de construção de coisas, de ideias, né, de tudo. E no final das contas, assim, eu já tinha feito algumas coisas nesse sentido da performance, né? Mas eu acho que nada tão esticado, nada tão radicalmente esticado, assim, e foi realmente muito gratificante, assim, ter passado aquelas 8 horas ali fazendo a parada. Não sei, foi um outro tipo de conexão, né, que eu tive com a Rosana ali, que a gente veio construindo, a gente viveu aquele negócio ali, foi muito... Enfim, foi só um ponto, né? O antes e o depois também construíram conexões muito importantes. Mas ali, realmente ali, naquele calor e naquela luz, com aquele monte de sabão, foi quase que um portalzinho ali. Mas foi massa, assim, eu acho que, tipo, enfim, muitos aprendizados. Também foi o primeiro edital, né, tá no meu nome, edital, então, tipo, correndo atrás de carta de proposta de serviço, não sei das quantas, e nota fiscal, e não sei o que, banco, e não sei o que. Nunca tinha executado uma parada assim, e também muitas, enfim, estamos até agora, eu e Rosana, né, resolvendo coisa. E, enfim, muitos aprendizados. Quero fazer algo sobre o cabeça de nós todos, porque eu não sou cearense, mas essa expressão ela marcou muito quando eu cheguei aqui, porque era só o que rolava no colégio, né? Bullying. Aí quando eu vi essa expressão, eu me lembrei dessa época, aí eu falei assim,
Rosana, o que é o cabeça de nós todos? É aquilo, a expressão cearense que eu estou pensando mesmo, né? O cara com a cabeçona. Ou eu usei até uma alternativa mais madura, até mais séria, né? Ou é o cara que é o cabeça, tipo, maluco, fulano é muito cabeça, ou seja, é uma pessoa entendida, né? Madura, muito cabeça. E é aquele cara que é o líder do grupo, né? Fulano é o nosso cabeça, ele guia a gente, ele pensa pela gente, a gente executa. Mas aí só piorou, porque o Tuan disse, não é isso nem é aquilo. Aí então tá beleza, então eu vou adotar um empréstimo linguístico aqui do português e jogar isso para a plateia. Eles que vão dizer o que é o cabeça de nós todos durante a peça, durante a performance, e pode até que no final eles nem descubram o que é uma coisa nem outra. Isso me reflete assim a palavra acessibilidade, né? De repente essa habilidade de tornar as coisas acessíveis, né? De tornar algo acessível. Eu lembro, todo mundo conhece aqui, fez parte da infância de todo mundo, seriado Chaves, e quando eu assistia o Chaves, quando tinha 6, 7 anos, eu jurava que o Chaves era uma produção brasileira. Porque eles falavam português, porque na aula do professor Girafales, ele citava o Palmeiras, o Corinthians. Devia ter visto o filme do Pelé. Nossa, cara, isso era o máximo. Então eu achava que o Chaves era brasileiro, ou seja, tornou a dublagem, a tradução acessível para mim, né? Falou comigo, falou com a minha infância, trouxe para minha realidade, foi uma coisa minha. Era eu ali, eu vi né? E teve um momento também que ele citava o time do Ceará, que era o time do coração do meu pai. Aí eu, nossa, esse Chaves é brasileiro. Até que o Gugu trouxe os personagens, né? E quebrou toda a minha ilusão. Acabou com O tudo. Kiko, o Gugu, não sei o que, ali na década de 90. Aí eu não acredito, o Chaves não é brasileiro, sabe? Então, eu penso muito sobre cada trabalho que eu realizo, essa palavra de tornar isso acessível, né? Quem é esse público? Quem é esse público que vai me assistir? É um público adolescente, é um público infantil, né? De usar a linguagem infantil, de usar uma linguagem mais adolescente, né? Da mesma forma, o português, você pode fazer diversos discursos, tanto formais, né, quanto informais. E traduziu e disse a mesma ideia, que é aquilo, né? E aí, esse episódio da Cabeça de Nós Todos se reuniu também, repetiu esse processo tradutório no momento das cartas, né, do tarô. Rosana, eu quero ver essas imagens, eu quero ver como é a carta do pendurado. Eu não sei de que forma que ele está pendurado. Será que ele está pendurado? E quando eu vi a carta, é um personagem que está pendurado com um dos pés só, né? Então, a língua de sinais, o sinal foi necessário acontecer para que a característica daquela carta fosse pendurada apenas com um dos pés, né? E por aí vai. O processo tradutório ele é presente em todos os momentos, né? Tanto naquilo que não se pode traduzir literalmente, né? Uma tradução literal, como também uma tradução simbólica daquela ideia, daquele elemento, como foi o caso do exemplo do Chaves, né? Que eu me identificava muito. Então, eu penso do surdo também se identificar com aquilo que ele está assistindo. E quando o cego se identificar, se ver, né, dessa maneira, aquilo que nenhuma outra subjetividade, como a Giovana falou, vai ser substituída, né? Enfim, foi muito gratificante também para mim participar desse processo, como espectador, como tradutor. Quando eu recebi a tradução, eu fiquei pensando, nossa, eu estou vendo isso aqui, mas não quero tirar a tradução
de lado, não quero assistir isso aqui como tradutor, intérprete cipriano, eu quero primeiro assistir, quero sentir qual é essa mensagem. E às vezes uma coisa vai interferindo na outra também, e você coloca elementos da sua experiência também na obra, isso é inevitável acontecer. Mas foi muito divertido trabalhar, a equipe, assim, aprendeu muito a coisa da iluminação, né, de Libras, fez uma live, estamos juntos, vamos resolver esse problema aí, um dos diversos que teve, né, Tuan também chegou junto em relação à iluminação para Libras, foi algo assim que eu nunca trabalhei, com um fundo totalmente escuro, né, é a primeira vez, requer um tipo de iluminação diferente, um croma diferente, a edição no programa diferenciada, tenho certeza que o Luan aprendeu demais aí nesse recorte, né? Tem um momento lá, para finalizar a minha fala, que eu também nunca tinha feito e também nunca tinha visto em lugar nenhum. E foi o momento que Tuan e Rosana estão falando ao mesmo tempo textos diferentes, né? Aí, quando eles trouxeram essa proposta, caramba, que demais, né? O Gustavo falou coisas que ele nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto teoria, nada, e se surpreendeu com o resultado, né? E da mesma forma, acho que cada um de nós tivemos aquela exclamação, isso aqui eu nunca vi. E também nunca, isso aqui eu nunca vi, não sei como resolver, mas vamos amadurecendo, o que o pessoal vai achando e a gente conseguiu entregar. E aí tinham dois intérpretes, né? Um para o Tuan, um para a Rosana, que começou no fluxo, ali sinalizando, e de repente o Tuan chega, senta, e surge outro intérprete na janela. E aí foi uma devolutiva também para o surdo entender os dois diálogos, assim como nós que ouvirmos, tentarmos separar nossos cérebros, né, para ouvir o Tuan e a Rosana. Para a Gislana, acho que foi triplo, né, porque ele ouvia a Rosana, ouvia o Tuan, ela ouvia a Rosana, o Tuan e ainda ouvia a descrição. A descrição. É isso aí. Parabéns aí a todo mundo. Muito bom. Isso que tu fala me lembra a hora que tem quatro telas, que o Tuan fala assim, tela 1, tela 2, tela preta. Aí eu ficava pensando na minha cabeça, porra, se tem uma tela preta que não tem nada, por que eles têm que ter 4 telas? Essa é uma questão para quem está entrando ali naquela hora, daquele pedaço. Nossa. Não? Porque você está vendo que são, tipo, 3 coisas acontecendo e uma dizendo que está não. Mas para quem processa isso pela voz, eu fico pensando, é mais uma coisa para eu pensar, por que não tem só 3? Por que ele não diz só tem 3 telas, isso? Enxergante, Lana, também devo pensar isso em determinados momentos, porque ele também tem que ter a paciência. Em alguns blocos, essa tela preta permaneceu preta todo o tempo. E permaneceu preta por alguns ciclos de 8, e a pessoa teria que ter um pouco de paciência para chegar ao momento que aquela tela é usada, ou porque a gente está no inventário, ou porque a gente está na cabeça, ou sabe lá Deus. É isso. Pois é, eu ainda pensei em, tipo, nessa tela preta, se eu não deixava sempre ela para ser a tela que aparece a janela de Libras. Mas, só que a ideia era dar uma descolada, né, da janela de Libras. Então, eu acho que, tipo, mesmo para quem... mesmo para o enxergante que entrava de repente no meio do negócio, ele ia ver uma tela preta assim, tipo, que viagem é essa? De uma tela desligada ali, não tá acontecendo nada, por que a galera colocou essas 4, né? Mas aí de repente aparecia, de repente se ligava, né? Ela acendia, né? Alguém ligava uma câmera, tinha 2 câmeras que acendiam nessa. Que acendiam não, que ligavam nessa tela. Ligavam lá. Pois é, eu fiquei pensando nisso muito, assim, eu acho que você colocou isso em alguns momentos, assim, no processo de, tipo, desse... e realmente, e é isso, assim, tipo, 1h da manhã tinha gente entrando, assim, eu, tipo, caralho, como que deve ser a pessoa entrar no meio desse negócio aqui?
A gente ainda teve esse trabalho de, no começo, ser um pouco mais detalhista, explicar, as coisas foram aparecendo, né? Começa meio no escuro, rola um texto no começo, não sei o quê. Mesmo que um texto aberto, assim, não é um texto explicativo, mas já vão se jogando algumas coisas. Mas quem abre ali no meiozão, assim, eu acho que passa um tempinho meio perdido. Mesmo eu acho que, na verdade, esse tipo de trabalho, mesmo quem tá desde o começo, fica perdido, chega no meio, tá meio perdido ainda. Eu fiz muito essa experiência, porque eu vi um pedaço, aí eu saí, aí eu voltava no outro, aí eu ficava pensando, eu quero saber o que está rolando agora, certo? Assim, e eu fiquei pensando que é uma coisa assim de permear. Eu acho que a permeabilidade é muito essa coisa aí, sabe? Você tem que se deixar atravessar por aquilo que está ali, ou então atravessar, senão você não consegue perceber o que é que está rolando. Eu acho que é um pouco isso aí que você está falando. Mas, Nós temos aqui a última pergunta da noite. A plateia quer saber o segredo. Uhum. Faz ao vivo ou quem sabe faz gravado? Diga aí, tua Fernanda. a ideia original era ser ao vivo, né? Mas a gente foi entendendo que para a estrutura que a gente queria, não tinha. Esse foi um problema, né? O problema da grana, esse edital de 12 mil, é um edital realmente a grana é muito pouca para executar. Assim, muitos trabalhos foram resumidos, muitos trabalhos foram simplificados. Além da pouca grana, teve pouco tempo, né? Então, muito trabalho foi feito assim nas carreiras, muitos problemas. Isso é muito ruim assim para a classe artística, né? Que acaba, enfim, vários, aí rolam problemas de problemas trabalhistas mesmo, assim, as pessoas recebendo pouco e tudo mais, aí rola treta, e não sei o que, isso é um tiro no pé, assim, um edital desse com pouca grana e com pouco tempo, assim, gera muitos problemas, assim. E o primeiro problema, assim, que a gente entendeu, né, foi esse, assim, da estrutura de filmagem, da estrutura, justamente, a gente entendeu que a gente ia precisar gravar. Era a única forma que a gente ia conseguir ter vídeos de 8 horas. Porque não tinha condições da gente ter vídeos de qualidade de 8 horas se fosse ao vivo, assim. Era muito processamento, muita imagem, assim. É preciso uma estrutura muito grande. Mas Então, mas fazer também um adendo que foi gravado numa lapada, né, meu bem? Para não parecer também que a gente gravou um exatamente. pedacinho e juntou. Não. Existia um trabalho realizado em 8 horas, uma performance que durou exatamente 8 horas. Já Exatamente. ia falar Demais. isso, Rosana. Já ia perguntar se foi gravado tudo de uma vez só. Foi. Foi Inclusive, gravado, Pode crer, viu? foi uma performance de fato de Pode 8 crer. horas. 8 horas de performance. Foi tudo E ao vivo, aí, só foi deslocado no tempo. foi ao vivo, só foi deslocado no tempo. bem deslocado no E tempo, que a gente se atrasou, a gente ia começar a gravar 20h20, né? Da noite também. O mesmo horário de exibição foi o horário de gravação. Só que no dia a gente se Massa. atrasou 20 minutos. E a gente não conseguiu começar 20h20, a e gente começou foi 20h40. e foi a mesma coisa, assim, na hora que a gente ia começar, começou, aí apareceu um problema. Aí a gente fica, não, tipo, então não vamos começar. Aí ajeitou o problema rapidão, né? Aí começou, com 20 minutos de atraso. Aí no dia da transmissão foi a mesma coisa. Começou, a gente olhou, não, tá com problema aqui. Ajeitou. Aí foi a mesma coisa que aconteceu. Então foi realmente só um deslocamento no tempo mesmo. Uhum. Só que aconteceu isso, né? Como é gravado, como foi gravado, a gente saiu com vídeos de 8 minutos, a gente conseguiu fazer uma correção de cor, a gente conseguiu pensar de outra forma a questão da acessibilidade, da audiodescrição, a questão da janela de libras, que teria que, se a gente tivesse feito ao vivo, teria que tudo isso ser ao vivo também.
Então foi bom porque proporcionou para a gente um outro processo que foi mais centrado nisso, assim. O tempo que a gente levou entre o dia que a gente performou e o dia que a gente lançou foi basicamente concentrado nessas duas coisas, de fazer a audiodescrição e de fazer a janela de Libras. Com certeza. Mas, enfim, é isso, assim. Foi gravado mas valeu a pena, assim. Eu acho que foi melhor ter sido gravado, assim. Foi melhor, foi muito trabalho, mas foi melhor, assim, pro processo. Não sei se rolou um corte meio abrupto aí, mas a gente deu uma ultrapassada aqui no nosso tempo, gente, um pouquinho, né? Tipo assim, 1 hora, um pouco a mais. E eu sinto que a gente poderia passar mais horas conversando, porque não tem não, vencimento não, o assunto não. E agradeço Hum, a todos vocês e as pessoas que não fizeram parte do trabalho que aqui estão, assim, que massa essas presenças e essas perguntas e essas dúvidas e saber que vocês pegaram coisas ou não pegaram coisas. Tudo isso é muito rico pra gente. Sério, assim, foda. Muito obrigada por tudo. demais também, muito grato pra galera toda aí. Muito E só foda, foi muito para massa no dia. homenagear o Chaves, isso, né? Com certeza. Boa E experiência, galera. foi. Valeu demais. Também. É boa noite, então. Boa noite. É boa noite que diz. É boa noite. Ah, Pode ser um cheiro também, né? Cheiro. Um cheiro também. vai fechando as telas aí, Tuan, por favor. Pode ser um. Como é? Tuan vai fechando as telas preta. Tela... Putaria. Cheiro, gente. Muito obrigado. Foi foda. Pô, Valeu, galera. Muito demais. Valeu, valeu. valeu, galera. Cheirão. Bumba, né, Irã? Bumba. Bomba. Adeus. Mas acho que eu nunca tinha participado de um grupo com tanta gente, eu acho. Um grupo com tanta gente? Como assim? De Um uma monte de vídeo? gente saindo. Um vídeo chamado. Pode crer. Meu benzinho, foi rechedo. Foi sim. E que aí, Se- fotografia e geoprocessamento, professor Ícaro Maia. Eita, pau. Ícaro.maia, VASP, .edu.br. Eu vou parar essa gravação. Não, interromper. Interromper.